Fala, meus queridos! Você está no canal Lempolitik. Aqui você acompanha resenhas de livros, isso mesmo, que tratam de política. Não só de política no sentido em que entendemos, a partir do senso comum, mas de uma perspectiva geopolítica, de uma perspectiva internacional, uma perspectiva da mentalidade daqueles que moldaram suas épocas, pessoas que foram protagonistas, atuantes no sentido de exercer o status quo. É o caso de Henry Kissinger. Eu estou fanaticamente apaixonado pela leitura de Kissinger, pela sua leitura biográfica, pelos conteúdos produzidos por ele, pela sua memória política, pelo seu engajamento, pelas suas contribuições, muito embora se diga de Henry Kissinger que ele era um diplomata controverso, apontado como sendo um dos homens mais sanguinários do século XX, no sentido em que ele entendia as questões que envolviam a atuação dos Estados Unidos em outras nações apenas como um dano colateral. Isso mesmo. Segundo Henry Kissinger, para manter o status quo de hegemonia imperialista, os Estados Unidos precisavam, em algum momento, no curso da sua trajetória, demonstrar a sua força. Foi o que ocorreu em diversas nações que tiveram intervenções americanas a partir do pensamento estratégico de Henry Kissinger. Meus amigos, não custa muito barato. Às vezes custa o nome, como foi o caso de Henry Kissinger, que acabou se tornando uma pessoa difamada mundo afora. Muito embora a sua capacidade intelectual, buscando inspiração no cardeal Richelieu, lhe deu um empoderamento terrível de conhecimento e causa política. Não é sem razão que no livro Ordem Mundial ele trata de algumas questões com muita especificidade, sem nos deixar, muitas vezes, de fora da sua própria compreensão como estadista americano. E assim, a orelha do livro ela diz basicamente o seguinte: a China imaginou uma hierarquia cultural global, tendo o imperador em seu pináculo. Na Europa, com a queda de Roma, os povos refinaram um conceito de equilíbrio de estados soberanos e buscaram exportá-lo para todo o mundo. O Islã, em seus séculos iniciais, se considerava a única unidade política legítima, destinada a se expandir indefinidamente até que o mundo conquistasse a harmonia por meio de princípios religiosos. Os Estados Unidos nasceram de uma convicção sobre a aplicabilidade universal da democracia, uma convicção que, desde então, conduz suas políticas. Baseada em uma meticulosa pesquisa e na experiência de Kissinger, como assessor de segurança nacional e secretário de Estado, Ordem Mundial guia o leitor através de episódios cruciais da história mundial recente, provocativo e articulado, combinando percepções históricas com prognósticos geopolíticos. Ordem Mundial é uma obra única. O Kissinger dispensa a apresentação. Foi assessor de segurança nacional, secretário de Estado dos presidentes Richard Nixon e Gerald Ford, e aconselhou muitos outros presidentes em assuntos políticos sobre a questão internacional. Em 1973, recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Isso mesmo, aquele contexto em que se buscava uma relação de conciliação entre Israel e a Palestina. É autor de vários livros e artigos sobre política externa e diplomacia. Um livro que eu vou fazer aquisição, sem dúvida. Perdi várias oportunidades na Amazon, já chegou a custar R$ 80, e hoje está custando um pouco mais de R$ 150. Mas eu vou adaptar o meu orçamento para fazer a aquisição de diplomacia. Brevemente, eu estarei fazendo um comentário sobre essa monumental obra dele. Esta editora objetiva publicou sobre a China e liderança. Eu já fiz um comentário, um breve comentário do pequeno capítulo que trata de Konrad Adenauer sobre o livro Lideranças, mas, sem dúvida alguma, esta é uma das melhores obras, sem querer desmerecer as outras, porque eu já li sobre a China,
no meu tablet, que é um livro bastante interessante para entendermos a questão cultural da China e a abertura que foi feita pelos Estados Unidos quando Henry Kissinger exercia a diplomacia no governo Nixon. Essa abertura que permitiu que a China, em pouco menos de 60 anos, conseguisse se tornar uma potência econômica frente à hegemonia dos Estados Unidos. Para você ter uma ideia, a ordem mundial aborda questões que nos permitem entender, por exemplo, a questão do Irã hoje. O envolvimento do Irã nesse conflito Israel-Palestina. E o Henry Kissinger ele faz uma abordagem bastante profunda a respeito da percepção cultural e religiosa que essas pessoas que residem no Irã, os seus líderes, e todo o conceito por trás, como pano de fundo, desse envolvimento do Irã, no tanto a essa questão da guerra que envolve a bandeira do islamismo. É isso mesmo. O Irã, que muitas vezes aparece no noticiário como sendo um país que esconde um projeto nuclear. Há quem diga que o Irã já tem arma nuclear. Não se sabe ao certo, não se sabe se é blefe, mas já houve várias tentativas nos Estados Unidos no que tange essa questão para tentar intervir sobre a questão da manipulação do urânio, do desenvolvimento de uma bomba nuclear. Imagine só o Irã com a bomba nuclear. E eles reagiram bem recentemente, todos sabem, sobre a questão do ataque sofrido por Israel em relação a eles, e eles revidaram e contra-atacaram o Estado de Israel. Israel que está no palco do centro do mundo das notícias, mas o sumário deste livro, para você ter uma ideia, ele trata da questão da ordem mundial, os tipos de ordem mundial, trata da legitimidade e do poder, mas o capítulo 1º se concentra na Europa. A ordem internacional pluralista, é isso mesmo. A singularidade da ordem europeia, a Guerra dos 30 Anos. O que é legitimidade? Ele responde, a paz de Westfália, o funcionamento do sistema westfaliano, a Revolução Francesa e suas consequências. Já no capítulo 2, trata o sistema de balança de poder, que é uma síntese central dos escritos do Kissinger e a maneira como ele pensa, o sistema de balança de poder europeu e o seu fim, o enigma russo, o Congresso de Viena, as bases da ordem internacional, Metternich, Bismarck, os dilemas da balança de poder, legitimidade e poder entre as duas guerras mundiais, a ordem europeia do pós-guerra, o futuro da Europa. Capítulo 3, o islamismo e o Oriente Médio, o mundo em desordem, a ordem mundial islâmica, o Império Otomano, o doente da Europa, o sistema westfaliano e o mundo islâmico, islamismo, a maré revolucionária, duas interpretações filosóficas, a primavera árabe e o cataclismo sírio, a questão palestina e a ordem internacional, a Arábia Saudita, o declínio do Estado. Capítulo 4, os Estados Unidos e o Irã, abordagens da ordem, a tradição iraniana de estadismo, a revolução khomeinista, proliferação nuclear e o Irã, visão e realidade. Capítulo 5, a multiplicidade da Ásia, Ásia e Europa, concepções diferentes da balança de poder, Japão, Índia. O que é uma ordem regional asiática? Capítulo 6, rumo a uma ordem asiática, confronto ou parceria? A ordem internacional asiática e a China e a ordem mundial, uma visão a longo prazo. Capítulo 7, agindo em nome de toda a humanidade. Os Estados Unidos e seu conceito de ordem. Os Estados Unidos no cenário mundial, Theodore Roosevelt. Os Estados Unidos como potência mundial, Woodrow Wilson. Os Estados Unidos como consciência do mundo, Franklin Roosevelt e a nova ordem mundial. Capítulo 8. Os Estados Unidos, superpotência ambivalente, o início da Guerra Fria, estratégia de uma ordem da Guerra Fria, a Guerra da Coreia, o Vietnã e o colapso do consenso nacional. O Vietnã, que tem características profundas do exercício da diplomacia e das estratégias pensadas por Henry Kissinger. E a questão de Richard Nixon e a ordem internacional. O começo da renovação, Ronald Reagan e o fim da Guerra Fria,
as guerras do Afeganistão e Iraque. Quem não lembra da guerra do Afeganistão e do Iraque, da revolta de Osama Bin Laden. O propósito e o possível, capítulo 9, tecnologia, equilíbrio e consciência humana, ordem mundial da era nuclear, o desafio da proliferação nuclear, informática e a ordem mundial. O fator humano, política externa na era digital. A conclusão, uma ordem mundial na nossa época, a evolução da ordem internacional, para onde vamos? A profundidade deste livro é terrível. Para você ter uma ideia, eu estou na página 91, é isso mesmo, eu não terminei de ler esse livro não, porque é um livro que você se debruça com muita paciência, afinal de contas, trata-se de algumas estratégias, alguns acontecimentos, algumas linhas de raciocínio, algumas maneiras de pensar bastante diferente daquilo que nós pensamos a partir do noticiário. Então, eu estou na parte que trata da ordem europeia do pós-guerra. Lembrando que o Henry Kissinger, ele decidiu compreender as questões políticas a partir de estudos aprofundados da Europa. Isso mesmo. Se você observar as características do diplomata Henry Kissinger, isso porque na biografia dele é trabalhada e detalhadamente descrita por Neil Ferguson. Neil Ferguson é sensacional. Se você tiver a oportunidade de ler alguma obra escrita por Neil Ferguson, você vai se debruçar, uma leitura prazerosa. Ele tem uma habilidade extraordinária de descrever acontecimentos sem aquele exagero de intelectualidade, mas uma leitura prazerosa. Ordem Mundial, trazendo de volta a nossa ideia principal, é um livro impactante, muito profundo. Eu acho que não existe, no contexto que nós estamos hoje, uma herança, né, tão oportuna deixada por Henry Kissinger, que faleceu no ano passado, no ano de 2023. É muito profundo. Eu recomendo para você que gosta de política internacional, debruçar-se na leitura daquilo que foi produzido por Henry Kissinger. É muito importante. Breve, eu vou trazer uma abordagem desse livro, capítulo por capítulo. É um desafio muito grande. Mas eu me sinto instigado a compartilhar com vocês a magnitude desta obra. É bem verdade que algumas questões que envolvem o raciocínio de Kissinger, do tipo acadêmico, talvez não seja tão fácil de compartilhar, mas objetificando todo o assunto, vocês vão poder entender. Então, curta este vídeo, compartilhe. É uma live que eu faço, para trazer para você aqui no Lê Política, livros de política. Breve eu vou estar me aprofundando nos livros que tratam da política no Brasil, biografias como a do Getúlio Vargas, a do Tancredo Neves e outros. Mas eu estou preparando aqui uma resenha do livro da Lilian Schwartz, a Biografia do Brasil, um livro sensacional que tem uma linha de raciocínio bastante peculiar sobre a questão do atraso que nós tivemos devido ao processo escravagista, que é algo que atrasou o Brasil em milhares de anos. Mas, focando no livro de Henry Kissinger, não deixe de adquirir a sua obra para a gente trabalhar aqui esse conteúdo e compartilhar por interação por aqueles que são apaixonados por política. Forte abraço. Breve eu estarei trazendo outro vídeo para tratarmos do primeiro capítulo. Mas, para deixar um gostinho a mais aqui, eu vou logo falar a respeito do principal capítulo, quando a gente retornar aqui a essa leitura. Capítulo 1 trata da Europa, a ordem internacional pluralista. Meu amigo, não é fácil, não. Tem que ter uma bagagem de conhecimento histórico para tirar uma tsunami aqui na leitura do livro do Henry Kissinger. Forte abraço.